quando Leandro falou, assim, autossuficiente para que os 4 homens à mesa rissem chamuide apagada como quem aponta uma lâmpada queimada. E, naquele gesto, acreditou ter me reduzido à sombra que ele queria, discreta, sem nome, sempre ao lado dele, nunca à frente. Ele não sabia, contudo, que a mão que ajeitava os detalhes. A voz que respondia aos fornecedores no meu celular às 2 da manhã. E o roteiro que garantia que aquela noite aconteceria menos, tudo aquilo vinha de mim. A sala estava cheia de luzes fortes, velas que tremeluziam, uma torre de taças refletindo os refletores. Ele vestia o paletó mais caro e o sorriso do anfitrião. Eu carregava uma bandeja de porcelana e o bloco de pedidos amassado no bolso da calça. Entre a elegância do salão e o ferro frio do balcão da cozinha havia uma distância que ninguém suspeitava atravessar tão rápido. Eu olhei para as mesas, para a fila de rostos que esperavam o espetáculo. E senti uma clareza funda. Não seria mais espectadora daquilo que eu sabia fazer. Solange sempre teve práticas de quem constrói sem testemunhas. Aprendeu cedo que certas coisas só crescem quando ninguém acha que você está olhando. Cresceu em quartos com cortina velha, trocando turnos por gorjeta. E em cada noite acumulava línguas dentro de si, espanhol nas conversas entre hóspedes do hotel onde começou. Inglês no aplicativo baixado no telefone com um sinal ruim. Um francês arranhado em bilhetes de agradecimento que deixava no balcão. Não havia diploma reluzente. Não havia certificado que pendurasse no peito. Havia, sim, uma coleção de soluções que funcionavam quando o relógio apertava e o evento pedia resposta imediata. Lembro da recepção do antigo hotel com nitidez. Pisos de mármore que guardavam o eco dos sapatos. Chaves com estampas de metal. O cheiro do café extra coado às 5 da manhã. Ela aprendeu os protocolos ali menos como pedir silêncio sem ser dura. Como desviar uma reclamação com um sorriso convincente, como ouvir um estrangeiro perdido e, aos poucos, transformar confusão em reserva confirmada usando frases que tinha praticado até ficar com gosto de palavra certa. À noite, quando os corredores se aquietavam, ela abria o aplicativo de idiomas. Repetia diálogos que ninguém aplaudiria e anotava num caderninho de capa gasta as pequenas frases que salvavam atendimentos. Where, miss? Could we arrange an extra bed? Qual eram ferramentas simples, mas com ela salvava noites, fechava negócios improvisados, ganhava um reconhecimento discreto dos gerentes que raramente ia além de um sorriso e um bom trabalho. Anos depois, a prática virou repertório. Mudou o hotel pela rotina do restaurante do bairro. As mãos passaram a conciliar pratos com a mesma segurança com que antes conciliavam reservas e check-ins. A economia doméstica exigia escolhas. Luz apagada para reduzir a conta. Almoço rápido preparado entre um turno e outro. Planilhas de gastos rabiscadas na parte de trás de envelopes. Pelo lado de fora, Leandro aparecia como gerente de projetos sociais, o homem que recebia e dava a mão. Pelo lado de dentro, a história era outra. Havia um contrato que era dele no nome. Mas em grande parte saído do trabalho invisível dela menos aquele roteiro do evento que, para a plateia, parecia um produto do sucesso empreendedor do marido. A cena que acendeu algo impossível de apagar começou num jantar que se anunciava leve. Leandro havia convidado colegas de trabalho e alguns fornecedores. Era sua vitrine, uma noite para consolidar imagem. Eu entrei pelo salão com a bandeja, caminhei o percurso que fazia 1000 vezes. E escutei, primeiro quase por hábito, depois como lâmina quente, o comentário. Ela não precisa se preocupar, disse ele para os convidados, projetando calma. Ela é só minha acompanhante. Nem precisa aparecer. Riram. Eu congelei com a mão no cabo da chaleira. Havia ali, entre as taças, um peso que não era apenas vergonha. Era a confirmação de que, para ele, eu devia ser figurante naquela história que ambos vivíamos. Ele não percebeu o som de algo que se fechava em mim.
Ou, se percebeu, não deu crédito ao rompimento que causou. Não houve grito, não houve cena. Eu escovei o rosto, respirei, respondi com a cortesia que aprendia desde o primeiro emprego. Sim, senhor, já trago, e fui para a cozinha. No metal frio do balcão, encostei a testa. Contei as batidas do meu coração e decidi, a invisibilidade cessaria só se eu a transformasse em preparação. Fica comigo até o final que essa reviravolta vale cada segundo. A promessa que me fiz foi simples e prática. Não daria lições públicas, não buscaria humilhar. Prepararia um mapa, ponto por ponto, durante as folgas. Revisaria termos técnicos. Nas madrugadas, estudaria protocolos de eventos internacionais. Ao voltar das entregas, anotaria fornecedores confiáveis. Não era vingança menos, era cuidado com o próprio futuro. Cada nova habilidade seria um tijolo colocado fora do alcance daqueles que achavam que me conheciam. As horas seguintes foram um mosaico de disciplina silenciosa. No intervalo do trabalho, consultava traduções em voz alta, frases de boas, termos de contrato, formas de tratamento protocolares. No celular, arquivos com fornecedores guardados com nomes codificados, som, iluminação, cara em menos, bom preço. À noite, quando a luz do apartamento parecia desbotada, pegava o laptop emprestado e reescrevia o esboço de um evento que não me pertencia oficialmente, mas do qual eu conhecia cada etapa, recepção, fluxos de convidados, plano B para chuva, ritual de abertura, traduções simultâneas. Imprimi essas folhas em pensamento e garvaz como se fossem mapas de rota para uma viagem que só eu faria. O marido, por sua vez, continuava com a sua face pública. Leandro gostava de controle porque, por baixo dela, havia insegurança acondicionada em orgulho. Morava da imagem que construía. Precisava que a casa o representasse sem fissuras. Talvez por isso, quando o trabalho dele o colocou diante de um cliente estrangeiro de última hora menos um bloco de convidados que exigia tradução, etiqueta e alguém que não chamasse atenção, ele pensou em mim como solução acessória, a companhia que dava a mão, o rosto que completava a cena sem tomar o palco. A oferta veio com o tom de quem faz caridade. Podes ajudar só como intérprete. Sol. Preciso que fique discreta, só para cobrir conversas soltas, disse ele em voz baixa, como se estendesse a mão para uma tarefa menor. É só hoje, não precisa aparecer no palco. Havia uma outra intenção escondida, ele não queria que eu resplandecesse entre clientes. Temendo que meu talento fosse um risco para a narrativa que contava sobre si mesmo. Aceitei, sem alarde, com a mesma medida de quem avalia se um passo é um degrau ou uma armadilha. Sabia que poderia ser teste. Sabia também que podia ser a chance. E se é verdade que oportunidades vêm embaladas em roupas distintas? Estava disposta a tirar o rótulo antes de julgá-la. A primeira reunião foi curta, num café estreito perto do escritório dele. 4 pessoas com sotaques diversos. Pastas com cartões de visita e um flyer ilustrado com o logo do evento que Leandro queria vender. Eu sentei-me um pouco atrás, fingindo não estar à vontade para falar, como ele queria. Mas com as mãos frias segurando um caderno de capa preta onde havia, para meu próprio alento, rabiscos e traduções. O cliente, um homem de olhar rápido, fez uma pergunta a Telo com termos que soavam à primeira como um muro. We need simultaneous feed, with backup, for interpretation channels. And a liaison for occurrence, disse ele, olhos buscando minha reação. Houve um instante em que poderia ter mentido. Poderia ter dito sim sem saber e deixar que outros corrigissem depois. O custo da mentira seria alto, na frente de possíveis parceiros. Uma falha técnica poderia significar perda total. Escolhi a honestidade estratégica. Inclinei a cabeça. Usei as palavras que praticara e respondi em inglês com calma. Podemos oferecer o feed simultâneo com 2 canais redundantes. Para a interpretação,
Indicamos uma operadora que já trabalhou com Simposia assim, e sugiro um protocolo de testes 2 horas antes para garantir latência zero. Posso coordenar os testes e acompanhar a integração, se aceitarem. O cliente mediu a resposta, tal como quem pega um objeto no escuro para entender seu peso. Havia na minha voz algo de certo, não arrogância, mas confiança de quem já havia visto o problema e o resolvido. Alguém no grupo, talvez um fornecedor, fez menção a esse provedor que eu citara. O nome bateu com o que eu tinha em meu caderno. Isso contou pontos. O que era uma prova para mim virou solução para eles. No fim da reunião, o homem de olhar rápido sorriu de modo que não deixava margem para subestimar. Ótimo, então fechamos. A senhora poderia coordenar com nossa equipe técnica amanhã cedo? Perguntou, olhando primeiro para Leandro e depois para mim como quem confirma um detalhe prático. Leandro abriu a boca, preparado para acrescentar a palavra nossa antes de retomar a propriedade do que, para ele, também era um troféu. Em vez disso, notou-se que o sorriso dele encolheu, um pequeno reconhecimento de que eu havia feito a peça que segurava a narrativa. Não houve festa no café. Só um acordo selado com um aperto de mãos e a minha sensação de que algo no jogo mudara. Ele me ofereceu um cargo temporário com tom misto, utilitário e indiferente. Precisa ficar discreta no evento, repetiu, como se a frase o protegesse. Não é para aparecer. Só para garantir que nada desande, havia nela um eco do riso que eu vira na noite do jantar. Por baixo, entretanto, existia um reconhecimento tácito. Ele precisava de algo que eu sabia fazer. Eu, por minha vez, precisava que me oferecessem chance e compreensão de que era mais do que sombra. Assenti, a condição parecia clara, os créditos seriam dele, a execução, minha. Quando saí do café, o sol tocava as fachadas num amarelo cansado. Pensei no hotel, nas noites de estudo, no caderno. Havia uma lista de pequenos detalhes que poderiam correr mal. Falha de som, atraso de fornecedor, um protocolo ignorado, e eu já tinha, mentalmente, soluções para todos eles. Era curioso, a mesma pessoa que me escondia agora dependia de mim. A disparidade entre ação e reconhecimento era um campo minado que eu havia de atravessar com cuidado. Os dias que se seguiram foram de preparo cirúrgico. Revisei contratos, confirmei com os fornecedores que mencionei. Redigi um cronograma em que cada ponto tivesse responsável claramente indicado. Pedi a Marcelo, o antigo chefe do restaurante que sabia da minha competência, que fizesse o contato com o provedor de som. Pedi a Carla, uma amiga que trabalhava em recepção, que me emprestasse uma planilha de checklist de eventos. Tudo isso foi feito nos bastidores, com a atenção de quem costura uma renda fina, invisível aos olhos do salão. Havia, também, uma transformação íntima que não se via no papel. Antes, quando Leandro proferia um desdém, eu sentia um puxão que me encolhia. Agora, cada comentário era um lembrete que alimentava a lista de tarefas. Cada provocação dele virou combustível discreto. Isso não me deixou fria. Deixou-me determinada. A raiva existia como uma chama contenida, não para devorar, mas para aquecer escolhas. Eu não queria Rumila Low em público. Queria, simplesmente, que a verdade tivesse espaço. E a verdade, eu resolvera a papreché do jeito mais claro possível, através do trabalho bem feito. Não era uma vingança. Era justiça cotidiana, o reconhecimento que nasce quando a competência encontra oportunidade. Na noite que antecedeu a grande prova menos a tal reunião que viraria o primeiro contrato mais significativo. De Leandro menos acordei cedo e revisei a lista. Chequei redundâncias de equipamento, confirmei horários com motoristas de logística e reescrevi o roteiro de abertura numa versão que incluía agradecimentos, tradução e um pequeno protocolo para a recepção de autoridades. Era uma partitura que eu sabia tocar de trás para frente. Quando contei a Leandro sobre como pretendia organizar os testes técnicos na manhã do evento,
Ele reagiu com uma mistura de alívio e possessividade. Ótimo, só não apareça no palco. Mantenha-se por trás. Solange. As pessoas precisam ver o rosto que eu mostro. Ao ouvir aquilo, havia algo que quis dizer. Você já mostrou meu rosto tantas vezes sem mencionar meu nome. Por que agora não pode dividir o crédito? Mas as palavras ficaram na garganta. Respirei, sorri e respondi com a frieza de uma estratégia bem delineada. Estarei onde for preciso para garantir que tudo funcione. No fundo, sabia que eu estava pronta para algo que ele talvez não esperasse, uma prova de que o roteiro da noite só funcionaria se eu estivesse pronta para assumi-lo. Não era teatralidade. Era competência. O dia do primeiro encontro técnico amanheceu neutro, como se o mundo não soubesse que estava para virar uma pequena página na vida de alguém. Eu segui em silêncio, com um caderno de capa preta, o celular carregado e uma lista de contatos com nomes que eu havia memorizado. E, enquanto caminhava, houve aquele instante de reconhecimento íntimo. Não era mais apenas sobre um jantar, não era mais somente um elogio que eu buscava. Era sobre construir um lugar onde a minha voz tivesse peso. Ainda havia muito a acontecer. Havia contratos a fechar, decisões a tomar e uma tensão que apenas começara a se formar no ar. Leandro, por sua vez, ainda tinha na voz aquele tom de quem precisa manter a aparência. E eu trazia comigo a certeza de que, se alguém queria apagar-me, teria de aprender primeiro onde estavam os interruptores que eu havia aprendido a mexer. Na sala de reunião, quando o técnico principal apertou o botão e o som falhou por fração de segundo. Eu respirei, sem alarde, acionei o plano que havia treinado sozinho. As mãos, firmes, correram pela mesa, as palavras saíram no tempo certo. E o detalhe que ameaçara o acordo virou apenas mais um problema resolvido. Eles olharam para mim com surpresa, depois com reconhecimento contido. Leandro olhou também, menos o reconhecimento dele foi um pouco mais complicado, misto de orgulho e de receio. Ele ofertou então a proposta que sempre escondeu nas entrelinhas, me colocar como assistente fixo. Mas manter a cena pública intacta, havia promessas no ar. Promessas úteis, práticas e, ao mesmo tempo, carregadas de condições. Aceitar significava dar um passo adiante. Recusar poderia significar perder a porta que se abria. Eu sabia que decisões assim não vinham sem custo. E foi exatamente nesse ponto que tudo aguardou um sopro maior, um evento que chegaria depois. Maior, com convidados estrangeiros, autoridades e uma câmera que poderia gravar, para sempre, quem realmente mover as engrenagens. A responsabilidade vinha embrulhada em um convite sutil. Ele precisava de mim, mas não queria me ver brilhar. Eu levantei a mão para responder à proposta. O relógio no corredor marcou segundos que me pareceram horas. Dentro de mim, a lista de preparos esperava a resposta. Lá fora, a cidade continuava a girar alheia. Dentro, a balança entre o invisível e o reconhecido começava a pender. Quando abri a boca para responder, a conversa interrompeu por um toque no celular. Uma mensagem piscou com um nome que eu conhecia bem, um fornecedor que havia prometido confirmar o equipamento do dia do evento maior. O texto era curto e urgente. Problema com o gerador. Precisamos de alternativa até amanhã. Naquele ping, todo o roteiro que eu havia costurado, todo o esforço em silêncio, ficou em suspenso. A prova maior ainda não tinha começado. E, pela primeira vez, percebi que o que eu havia preparado até ali poderia não ser suficiente. Seria preciso não só competência, mas improviso e coragem para expor, publicamente, o quanto aquilo fora pensado por mim. O aviso no celular virou um alarme que não podia ser ignorado. Problema com o gerador. Precisamos de alternativa até amanhã. A frase parecia pequena na tela, mas ocupou todo o ar do corredor onde eu estava. Fechei os olhos por um segundo, respirei e comecei a listar, dentro da cabeça,
Todas as coisas que eu já fizera em silêncio, números de fornecedores, rotas alternativas, nomes que nunca saíram em anúncio. Nada naquela lista era fantasia. Era trabalho acumulado, memória prática. Era meu mapa. Liguei para Marcelo antes de pensar 2 vezes. Ele sabia do meu jeito de organizar e não perguntava por quê. Acionava. Atendeu com a voz rouca de sempre. Marcelo, o gerador deu problema. Tem alguma sobra? Alguma solução de curto prazo? Tem um contato que aluga gerador de emergência menos, respondeu ele, curto. Mas pode ser caro, e não sei se chega a tempo. Faça o contato. Peça que segurem até eu confirmar. Vou ligar para 3 alternativas. Diz que é urgente. Desliguei e comecei a digitar nomes no celular. Liguei para Carla. Pedi para ela confirmar a lista de fornecedores e verificar se o caminhão do som poderia sair mais cedo do depósito. Enviei mensagens codificadas para 2 técnicos, com quem já havia trabalhado e que sabiam que, quando eu chamava, era porque não havia espaço para erro. A sensação era conhecida, tarefa demais, tempo de menos. Responsabilidade na mão de alguém que para a plateia era apenas acompanhante. Enquanto rezava mentalmente para que as ligações retornassem positivas, senti aquele frio no estômago. Mistura de medo e excitação que sempre me acompanhou antes de consertar algo que, se falhasse, viraria notícia ruim. A diferença agora era que falhar não seria só um percalço profissional. Seria a confirmação pública do que, até então, eu vinha escondendo, que podia menos ou não podia menos segurar aquilo que Leandro queria que fosse só o rosto dele. As respostas começaram a chegar. O primeiro técnico disse que, talvez, conseguisse redirecionar um gerador menor. Não ideal, mas com alguns ajustes no plano de som e luz, daria para manter o evento funcionando. O segundo ofereceu um grupo de nobreacs e baterias que, em conjunto, poderiam garantir a transmissão e os microfones por algumas horas. O terceiro avisou que podia mandar um caminhão, mas só se a logística permitisse acesso pela rua lateral, que estava congestionada se bloqueios fossem instalados à noite, e havia risco daquele acesso ser vetado por autoridades locais. Em 10 minutos, o quebra-cabeça parecia possível. Mas eu sabia que a solução técnica precisaria casar com a política do evento, entrada de autoridades, protocolos, mídia menos, e que foi isso que, no passado, me ensinou a pensar como uma coordenadora. No apartamento, Leandro vestia o paletó com a perfeição de sempre. Notou meu olhar e tentou um sorriso que não chegava aos olhos. Ele havia ligado antes, num tom contido, pedindo que eu mantivesse tudo discreto. Agora, quando eu relatei as alternativas, ouvi na fala dele a preocupação que eu já conhecia, mais com a imagem do que com o risco real. Faz o que for preciso, disse ele, controlado. Mas lembra, ninguém precisa ficar sabendo das manobras técnicas. Mantemos tudo por trás. A velha proteção, a velha vontade de apagar. Sorri apenas com os lábios. Farei o que for preciso para que dê certo. E era verdade. Fiz uma planilha mental com prioridades. Garantir que os palestrantes estrangeiros tivessem tradução sem quedas. Assegurar que a renovação do feed para a transmissão ao vivo funcionasse. E proteger o fluxo de chegada das autoridades para que não houvesse constrangimentos protocolares. Cada ponto precisava de responsáveis. Liguei para 2 técnicos que eram de confiança. Pedi para que comprovassem com fotos e checklists. Escrevi uma versão enxuta do cronograma em voz alta, como se ditasse para alguém 2 horas antes, cheque de redundância, 1 hora antes, teste de canal. 30 minutos, posicionamento de recepção. No fundo, havia também um cálculo emocional. Aceitar o papel que disfarçavam de menor me permitiria conquistar o palco sem forçar uma discussão com Leandro. Era a minha estratégia de sempre, ganhar pelo trabalho, não pelo confronto.
E sabia que a cidade inteira não precisava saber o meu nome menos apenas algumas pessoas que, naquela noite, fariam menção a ele quando falassem de quem salvou o evento. A noite chegou como um cobertor pesado. No carregamento do equipamento, vi caminhões de fornecedores que eu já havia contatado antes. Havia uma tensão no ar, mas também uma organização silenciosa que se parecia com a minha própria respiração, medida e firme. Quando cheguei ao local, senti a mesma sensação das longas madrugadas no hotel, menos corredores cheios de carga emocional. Vozes falando em línguas diferentes, um mundo inteiro acontecendo nos bastidores. Caminhei com a lista no bolso e acionei as pessoas. O primeiro teste, que eu sabia ser vital, foi a estação de interpretação. Montei uma pequena reunião com o técnico de som e 2 intérpretes. Pedi que ligassem o sistema redundante. Com um fio de voz, treinei com eles a ordem de prioridade, se o gerador não suportasse tudo. Desligaríamos as luzes decorativas, mantendo som e tradução. Expliquei em inglês, com a clareza que vinha dos anos de prática. E os intérpretes assentiram com a confiança de quem reconhece alguém que fala a mesma língua prática. Precisamos de 5 minutos antes do evento para um teste final, disse eu. E quem estiver na recepção tem de saber como direcionar pressa-VIPs para a sala de imprensa sem criar tumulto. As palavras flutuavam pelo baixo como varinhas de comando. Pessoas se moveram naquele ritmo que eu treinara 1000 vezes no caderno de capa preta. Carla apareceu com um cliente de recepção, crachás separados por cor, envelopes de credenciais etiquetados. Marcelo trouxe um técnico com um gerador que devia chegar por volta das 5. Se tudo desse certo, teríamos redundância suficiente. Enquanto coordenava, percebia olhares. Alguns eram curtos, outros demorados. Havia quem esticava o pescoço para ver quem comandava. Leandro andava pertinho, com um sorriso que tentava cobrir o tremor da própria insegurança. Em dado momento, um dos membros da equipe técnica comentou, em tom casual, com o fornecedor principal: "Essa moça está valendo ouro hoje." O comentário atingiu Leandro como um golpe pequeno, que doía no orgulho. Ele olhou para mim, com algo parecido com uma afirmação surda nos olhos. "Vê? Você não é tão apagada", mas as palavras não escaparam. O público precisava ser mantido na fantasia perfeita. Ele respirou fundo e voltou ao papel que se preparara para interpretar. O início do evento teve o ritual que conhecemos, luzes que crescendem. Palmas ensaiadas, o microfone abrindo passagem para a fala do anfitrião. Leandro subiu ao palco e cumprimentou com a propriedade de quem treina imagens. A plateia aplaudiu, as câmeras se voltaram e havia todo um trabalho de cena a manter. Eu fiquei na sombra, como ele queria, mas os olhos de alguns técnicos me buscavam discretamente, buscando confirmação de que tudo estava sob controle. E então, aconteceu o primeiro sinal, uma queda de corrente em um setor da iluminação. As luzes de destaque piscavam, deixando o palco em manchas que pareciam marcas de uma grande respiração. As câmeras ajustaram seus ganhos. O produtor de transmissão chamou pelo rádio com voz tensa. Leandro, em cena, gelou por dentro. Tentou sorrir, como se a falha fosse recurso cênico. As palavras de comando técnicas, dica de corte, realocação de plano, downgrade do feed, não saíam. Em poucos segundos, a tensão poderia se transformar em caos. Foi ali que eu percebi que o teatro que ele queria preservar dependia, mais do que nunca, de quem sabia puxar as cordas. Sem pensar em autopromoção, apenas consciente da função, levantei-me e me dirigi ao posto central. Pedi o rádio que me entregaram, falei com a calma necessária e disse aos técnicos como reorganizar, priorizar microfones. Usar os Nobreacs para canais de áudio críticos. Reduzir intensidade nas luzes decorativas para aliviar a carga. Em voz curta, distribui funções. Técnico A, você cuida do feed de tradução. Técnico B, mantém o receio de autoridades.
Produção. Sugiro cortar 2 luzes decorativas por 30 minutos. E tudo começou a funcionar de novo. No público, a plateia mal notou o deslize. No palco, Leandro fingiu domínio. Mas nos bastidores, algo mudou, o reconhecimento prático que vinha de mãos dadas com a solução. Um dos fornecedores me puxou pelo braço e, em voz baixa, disse: "Se não fosse você, teria sido desastre." Não disse mais. Não precisava. A frase ficou comigo como prova. Meu trabalho funcionava quando ninguém olhava. No entanto, a noite não se resolveu apenas com equipamentos. Logo após a fala inicial, apareceu uma complicação de outra ordem, um dos convidados estrangeiros. Uma autoridade importante. Chegou com atraso e precisou de um ritual de recepção especial. Com tradutor pessoal e procedimentos de entrada diferentes do que constava no roteiro. A segurança pediu para que a recepção e a hospitalidade se adaptassem em minutos. O coordenador de protocolo ficou atônito. O cerimonial puxou os cabelos. Leandro tentou intervir, mas sua voz institucional encontrou resistência. Havia um padrão a seguir, e ele não conhecia os atalhos que eu carregava. Peguei o nome do convidado, puxei a ficha que Carla mantinha numa pasta, conferi o pedido especial de alimentação e chamei o intérprete que o senhor preferia. Em inglês, expliquei a situação para a assessoria que havia chegado com o convidado. Podemos acomodar a recepção na sala B, próximo ao camarim, com serviço de careen leve. A devolução protocolar será feita às 45 minutos do início. Assim, o fluxo da cerimônia não será interrompido. A resposta foi imediata: alívio. E, mais uma vez, uma peja que se encaixou porque eu soube onde procurar e o que propor. A cada pequeno incêndio apagado, a percepção sobre mim mudava sem alarde. Sorrisos. Referência de nomes. Um olhar que se cruzava e dizia: ela resolveu. No entanto, nem tudo correu liso. Em determinada hora, um problema maior veio: o serviço de transmissão ao vivo, que levava o evento para redes e convidados internacionais, apresentou uma latência inexplicável. O sinal picotava e a transmissão corria o risco de cair. Se isso acontecesse, cargos seriam cobrados, contratos penais poderiam ser acionados, e a imagem do evento, e de quem o patrocinava menos, seria atingida. O produtor, visivelmente desesperado, olhou para Leandro buscando instrução. Havia um momento em que o público só vê o palco e a mesa de autoridades. Os bastidores, no entanto, eram um campo de batalha de decisões técnicas. Leandro, que dominava a cena pública, não tinha as ferramentas para instruir um plano B. Foi quando me levantei de novo. Cortem o feed principal, ordenei, sem pedir licença. Vamos usar o canal de backup direto para a plataforma. Reduzam a resolução para 720p temporariamente e priorizem áudio. Se necessário, desliguem câmeras móveis e mantenham 2 estáticas. Vocês, técnica, sincronize o delay em 2 locais e faça a contagem regressiva antes de religar. As instruções saíram rápidas e diretas, com termos que eu sabia conjugar depois de horas grudada em manuais e conversas com provedores. Em 15 minutos, tínhamos um novo fluxo. A transmissão voltou, mais segura, menos brilhante, porém contínua. A plateia virtual continuou assistindo. A organização respirou. No final da sessão, o produtor me abraçou com a gratidão de quem escapou de um naufrágio. Do lado de fora, as redes já comentavam que o evento seguira sem incidentes, menos ninguém vendo os minutos de pânico que eu havia administrado. Leandro, por sua vez, caminhou até mim com uma expressão entre vergonha e alívio. Não sei como agradecer, disse ele num tom baixo. Você segurou a noite. Senti ali a ambivalência que a vida conjugal trazia, um pedido de reconhecimento que não vinha acompanhado de mudança. Ele precisava de mim, mas continuava a desejar o controle de sempre. Sorri sem ceder o coração,
Não quero aplausos, respondi. Só quero que, quando apelarem para mim, o façam sem me esconder. Era um pedido simples. Não foi respondido com promessas, apenas com um olhar que guardava um pouco de culpa e uma pitada de medo do que significaria vencer comigo. A noite prosseguiu, cheia de pequenos ajustes e grandes sprints. Havia, porém, algo mais que eu não esperava, um visitante inesperado que mudaria o peso daquela noite. Durante o coffee break, um executivo internacional que eu havia conhecido em um dos meus antigos turnos de hotel aproximou-se, segurando um tablet onde havia um esboço do projeto do evento. Ele olhava para o papel e depois para mim com uma admiração que fazia esquecer o cansaço. Solange? Perguntou ele, abrindo um sorriso que me reconhecia. I seem right. Your emails were very clear. Thank you. Disse em inglês, com um sotaque que eu havia memorizado. O nome soou alto em cima do barulho. Pessoas próximas ouviram. Alguns colegas de produção olharam para mim, notando pela primeira vez, não só como alguém que encaminhava coisas, mas como a pessoa que montara a lógica do evento. O executivo, sem intenção de criar alvoroço, continuou. Actually, your proposals were what made me sign the sponsorship. The logistics and the redundancy plan were essential. You did well. Aquelas palavras, proferidas sem teoria, tiveram o poder de um certificado público. Elas circulavam pelo salão como um sopro. Leandro ouviu e, por um segundo, o rosto dele perdeu a cor. Um reparo público tão simples como Yopos. E o Diduel atravessou a máscara que ele construíra. Mas a noite ainda guardava seu clímax maior. Na parte principal, quando o microfone aberto chamava um cliente estrangeiro para falar. Houve um segundo imprevisto. O palestrante convidado, um especialista que faria a tema principal, teve um contratempo na chegada e, por questão de protocolo, pediu que o orador local realizasse a abertura até que ele se conectasse. Era um momento delicado. Os espectadores esperavam uma fala preparada, e o representante local, pressionado pelo tempo, mostrou insegurança. Leandro, novamente, tentou assumir o tom, mas sua fala percorreu o texto sem sentir profundidade. Uma voz reserva, de uma pessoa com domínio efetivo da linguagem do evento. Poderia transformar o momento em algo mais do que frases decoradas. Olhei para a equipe de produção, a decisão precisava ser tomada. Eu já havia elaborado um script de abertura que condizia com o tom do evento, com agradecimentos às autoridades, menção aos patrocinadores e uma ponte para o futuro. Peguei o roteiro, respirei e me apresentei, não como quem exige palco, mas como quem oferece solução. Posso abrir? Perguntei a Leandro, baixinho, com a voz que ele já conhecia de tantos momentos práticos. Ele hesitou, mediu o ambiente, e em um gesto que misturou orgulho e resignação, acenou com a cabeça. Eu subi ao palco. O apito da iluminação me acompanhou. As luzes, agora mais contidas por causa do ajuste do gerador, iluminaram um rosto que, pela primeira vez naquela noite, falava para a plateia não como acompanhante, mas como responsável. Minha fala foi direta, clara, sem floreios que não combinassem com o tom do encontro. Agradeci às autoridades, mencionei parceiros, destaquei o esforço coletivo e, sem tromar em manifesto, reconheci o trabalho dos técnicos e fornecedores. Usei o idioma que conectava a maior parte dos convidados e, ao terminar, o aplauso foi tão surpreendente quanto silencioso, não do tipo que busca holofotes, mas do tipo que reconhece quem manteve as engrenagens. Depois da fala, no corredor, o executivo que eu havia encontrado antes aproximou-se novamente. Ele falou com naturalidade diante de algumas pessoas da imprensa. Solars with of the nature of the logistics survey. A frase caiu como uma pedra menos e não uma pedra mal intencionada. Era apenas a verdade sendo pronunciada por quem não tinha motivos para esconder. Naquele momento,
Leandro foi obrigado a olhar para a realidade com novos olhos. Havia ao redor uma constelação de testemunhas, fornecedores que confirmavam que eu havia assinado e acompanhado testes. Técnicos que sabiam quem havia preparado listas de prioridades. E um patrocinador internacional que mencionara meu nome sem tentar proteções sociais. O rosto dele mudou. Havia constrangimento, sim. Mas também havia algo mais complexo. Ele viu, ali, que a narrativa que criara sobre nós poderia se partir, e que a sua autoridade social se apoiava. Muitas vezes, no meu trabalho invisível. O que veio depois foi menos teatral do que se poderia imaginar. Não houve gritos, nem cena de humilhação pública. A plateia continuou. Alguns cochichos passaram pelo salão. E nos bastidores as conversas ganharam um outro tom, de admiração e curiosidade. Leandro, por sua vez, caminhou até mim. Havia palavras de desculpa na ponta da língua, combinadas com um orgulho que não sabia como virar em humildade. Eu não, começou ele, tropeçando nas palavras. Eu devia ter reconhecido antes. Não sei como agradecer direito. Olhei para ele. O que eu precisava não era daquelas desculpas repentinas, nem de um pedido que soasse dito apenas para salvar sua imagem. Precisava de mudança, de compromisso. Falei com calma, escolhendo as frases com a mesma precisão que usara para montar cronogramas. Preciso de reconhecimento real, disse eu. Não de aplausos corteses, e também de autonomia. Posso aceitar abrir a porta para você ficar ao meu lado, mas não mais me esconder por trás de sua pose. Houve um silêncio que era, ao mesmo tempo, uma chance. Leandro respirou fundo e fez algo que, pelas camadas do que ele era, exigiu coragem. Concordou que precisávamos conversar a sós, sem plateia, sobre mudança de dinâmica. Não foi uma promessa dramática, mas um gesto. Ficou aberto a negociar aquilo que, em muitos casamentos, é o mais difícil, o lugar de cada um diante do mundo. Nos dias que seguiram, as consequências do evento começaram a mostrar frutos concretos. O executivo internacional me chamou para discutir possibilidades de trabalho conjunto. Um fornecedor, impressionado com o meu gerenciamento de crise, ofereceu-me uma proposta de freelance para coordenar outros eventos. Daniel, um contato que assistira a tudo e que trabalhava numa agência internacional, aproximou-se com um envelope simples, uma proposta de trabalho formal, com remuneração justa e a condição de que eu tivesse autonomia de decisão. Não queremos você para ser sombra menos, disse ele com clareza. Queremos você para ser diretora. Pode ser temporário no início, mas com possibilidades reais de sociedade. As palavras pareciam surgir do espaço onde eu sempre quisera estar. A oferta era humilde, mas tinha algo vital, reconhecimento legal e financeiro do que eu fazia. Aceitei com calma e negociei cláusulas que me garantiam participação nas decisões e nos lucros. Era uma reviravolta que não veio do nada. Veio da soma de noites de estudo, de planejamento em silêncio, de prontidão. Leandro e eu sentamos para conversar. Foi uma conversa longa, com perguntas difíceis e respostas que doíam. Falei do tempo em que abri mão de coisas para custear estudos. Das noites em que aprendi inglês batendo papo com turistas, do peso de ouvir apagada naquela mesa. Ele falou das pressões de manter uma imagem, do medo de perder aquilo que achava que a representava, do receio de que minha visibilidade mudasse nosso jogo. Não foram acusações vazias. Foram, antes, descuidos confessos. No fim, acertamos um começo de novo arranjo, reconhecimento público do meu trabalho, divisão clara de tarefas, e o compromisso dele em me apresentar como parceira, não acompanhante. Não foi um perdão gratuito. Foi um acordo de respeito. No período que se seguiu, trabalhei com Daniel em 2 eventos menores e um contrato grande que, meses antes, jamais teria chegado até mim.
Em cada novo projeto, levei comigo a mesma rigidez de preparação e a humildade que me permitia aprender sempre. A vida financeira melhorou menos, as dívidas foram diminuindo, as contas ganharam fôlego e, mais importante, a preservação da minha dignidade começou a se traduzir em escolhas mais livres. A relação com Leandro se transformou em terreno de negociação constante. Ele aceitou que eu tivesse clientes próprios e que utilizasse minha rede. Eu aceitei que, em alguns momentos, fôssemos parceiros em público, com papéis claros. Nem tudo foi perfeito, houve recaídas de hábito, pequenos gestos que lembravam velhos tempos. Mas havia também progresso. Quando, em um jantar íntimo, ele disse, olhando nos meus olhos, depois daquela noite eu entendi o que você significa para mim menos e para aquilo que eu tento ser. Eu soube que a mudança não vinha de um gesto único, mas de uma série de pequenos acordos. A justiça poética daquela noite não foi vingança. Foi verdade. Pessoas falaram do evento e mencionaram meu nome. Fornecedores passaram a me procurar, mencionando aquela moça que salvou a transmissão. Daniel me ofereceu sociedade em uma das iniciativas quando viram que eu sabia negociar e liderar. Aceitei com condições claras, divisão de lucros e reconhecimento público constante. Não precisava apagar, ninguém menos, só precisava não ser apagada. Meses depois, em um novo evento que eu coordenava quase por inteiro, vi a cena que me consolidou como alguém diferente do que era. Havia luzes, equipe técnica pronta e um público que agora me reconhecia pelo trabalho. Leandro estava presente, orgulhoso e visivelmente transformado. Não era mais o homem que sussurrava ordens para me manter atrás. Estava ao meu lado, agora como parceiro real. No momento da abertura, quando mencionei a equipe e agradeci aos colaboradores, acrescentei sem ironia, e obrigado a Leandro, que aprendeu a me ouvir, a plateia sorriu. Ele sorriu de volta com verdade. A vida, contudo, continua com sua economia de riscos. Nem todos os dias foram fáceis, nem todas as ofertas deram certo. Aprendi a recusar contratos que não respeitavam a minha autonomia. Aprendi também a aceitar propostas imperfeitas, quando serviam de trampolim para algo maior. O trabalho continuou sendo feito com o músculo da disciplina e a ternura das pequenas vitórias. O que talvez importe mais do que o contrato ou a cota de mercado é o que aconteceu com a minha própria voz. Passei a me apresentar com o nome completo, a escrever meu e-mail em assinaturas profissionais e a fundar, com parceiros confiáveis, uma pequena consultoria de eventos. O primeiro contrato que assinamos sob o meu nome permitiu quitar uma dívida antiga e comprar uma mesa nova para a sala, menos pequena prova material de que a minha presença já não era invisível. Mais relevante ainda foi a sensação de não mais me surpreender quando meu nome aparecia no rodapé de um anúncio. Houve, claro, resistências externas. Algumas pessoas que me conheciam apenas como a acompanhante de Leandro demoraram a adaptar suas palavras. Outras, mais francas, pediram desculpas com constrangimento. Aprendi a aceitar pedidos de desculpa, quando eram sinceros, e a manter distância quando se disfarçavam de elogio. A dignidade que agora eu exercitava vinha também de saber calibrar quem deixaria se aproximar. Em um encontro futuro, quando fui chamada para coordenar um evento internacional, senti algo como um retorno ao hotel onde aprendi. Subi nos bastidores com a tranquilidade de quem carregou listas no bolso por anos. Antes de abrir o microfone para a instituição que patrocinava o encontro, olhei para a plateia e disse, sem cerimônia, quando me chamaram de apagada: eu decidi apagar menos sombras e acender mais luzes. A frase foi simples. E teve o efeito que eu desejava. Não era para humilhar ninguém, era para afirmar minha própria presença. O que aprendi naquela sequência de noites e reuniões, de problemas técnicos e protocolos políticos, é que a capacidade de mudar de lugar no mundo depende menos do gesto dramático e mais da persistência silenciosa.
Não houve mágica e não houve revanche. Houve preparação, estratégia e coragem de aceitar oportunidades mesmo quando vestidas de pequenas tarefas. Minha relação com Leandro se transformou em outra coisa, nem em traje de guerra. Nem em romance incondicional, em parceria negociada. Ele aprendeu a me convidar a falar em público de verdade. Eu aprendi a confiar que, quando necessário, pediria espaço para me afirmar. Não era o final perfeito. Era, antes, um começo prático. E a cena que dá título a tudo isso, ele me chamando de apagada e me escondendo, ficou como lembrança que, em vez de me paralisar, me deu combustível. Hoje, quando lembro daquela mesa iluminada por velas que tremeluziam, penso nas taças refletindo a luz que eu mesma ajudara a planejar. Penso no caderno de capa preta, nas frases em inglês gravadas no celular. Nas noites em que pratiquei protocolos com a cabeça encostada na parede da cozinha. Penso em como a invisibilidade se transforma quando quem a vive resolve, lentamente, reunir provas e criar portas. Não quero que esta história soe como receita para humilhar alguém que me fez mal. O que desejo é que ela seja um lembrete, a competência escondida nas pessoas que aparecem em lugares modestos. Há conhecimento tácito em quem nunca teve uma placa com nome. E, sobretudo, que reconhecimento é algo que se constrói em bits de trabalho bem feito, em negociações firmes e em limites claros. Se essa história tocou você, se já sentiu, alguma vez, que lhe chamaram de apagado ou sem brilho, saiba que há caminhos práticos para ser visto, estudar nas horas vazias. Montar uma rede de apoio, anotar contatos, dizer não a convites que reduzem. E quando a chance aparecer, seja disfarçada de tarefa pequena ou de teste menos aceite com a clareza de quem sabe que, por trás da cena, pode haver a sua grande virada. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.